Seja bem-vindo a mais um estudo. Eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado, abençoado. Eu quero que você abra a sua mente, quero que você abra o seu coração, para que você possa receber todo o benefício daquilo que Deus quer passar para você nesse momento. Tenho certeza absoluta que você vai entender um pouquinho mais os planos do Senhor para a sua vida através dessa mensagem. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o pai de Abraão, que se chamava Terá. E a importância da gente não limitar o Senhor, e a importância da gente não morrer no lugar errado. Não permitir que os nossos sonhos morram, e que a gente nunca viva todo o bem do Senhor, tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós. Eu quero te encorajar com essa palavra. O título da minha mensagem é Terá morreu em Harã. E é uma palavra muito profunda, é uma palavra que tem ardido no meu coração há mais ou menos 1 ano e meio. E a gente precisa, semanalmente, ajustar algumas coisas no nosso curso, ajustar algumas coisas nos nossos hábitos, na nossa vida, para que a gente não se contente com menos do que aquilo que Deus sonhou para nós. Então eu quero te encorajar, você que me ouve, em casa, no carro, no trabalho, eu quero te encorajar nesse momento a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, para que a gente possa orar com fé e pedir que a presença do Espírito Santo venha nos guiar e nos ensinar todas as coisas. Paizinho, eu quero te agradecer por esse momento, quero te agradecer pelo privilégio que temos de compartilhar da tua palavra. Eu tenho certeza que essa palavra vai encorajar muitas e muitas pessoas e vidas serão transformadas por causa dessa palavra, Senhor. Pai, que o Senhor possa tirar de nós toda a procrastinação, tudo aquilo, Senhor, que venha nos impedir de viver o melhor do Senhor para a nossa vida, de realizar os seus planos, os seus propósitos e tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós. Eu abençoo, Senhor, cada ouvinte, cada pessoa que nesse momento abre o seu coração e a sua mente para que a tua palavra entre e faça tudo novo. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero te encorajar nesse momento a abrir a sua palavra, se você tiver uma Bíblia perto de você, em Gênesis capítulo 11. Amém? Eu sou a pastora Raquel Davis, para quem não me conhece, você está me ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você pode entrar em contato comigo por e-mail, igreja.tudonovoemcristo@gmail.com ou pelo telefone DDD 13 3029 7779. Estamos aqui à sua disposição para qualquer dúvida, para qualquer pedido de oração. Se você gostaria de pedir as outras mensagens, uma lista de mensagens que nós temos, estamos aqui para servi-lo. Amém? Gênesis capítulo 11. Vamos começar no versículo 24. Fala um pouquinho sobre a descendência de Sem, da onde vem o povo de Israel. Fala assim: aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abraão, Naor e Harã. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era a filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Morreu em Harã. Terá morreu em Harã. Amém? E eu quero te encorajar a não ser um Terá. Amém? Não seja um Terá. Não morra no lugar onde você vai se estabelecer que não é a vontade de Deus para a sua vida. Ele tinha um sonho. Ele tomou uma decisão. E a vontade dele, o sonho dele, segundo essa palavra, era de ir de Ur dos Caldeus para Canaã. E não era muito longe. Era mais ou menos 600 quilômetros.
mas ele, por alguma razão, ele se estabeleceu em Harã. A gente pode falar que foram diversas coisas que levaram ele a se estabelecer por lá. Talvez a morte do filho dele, a depressão, a tristeza, a solidão, eu não sei. Eu não sei o que você está passando na sua vida, que de repente você está como Terá. Você sabe para onde você tem que ir, você sabe as coisas que você deve fazer, você talvez tenha um chamado de Deus, tem algo que age no seu coração, um sonho, um propósito, um plano, mas você talvez esteja como Terá nesse momento. Você até saiu do ponto de partida, mas você parou no meio do caminho. E parece que você não vai chegar na sua terra prometida, você não vai chegar na sua Canaã. Seja o que for que está acontecendo na sua vida, talvez seja porque você perdeu alguém que você ama, talvez tenha um relacionamento que tenha chegado ao fim, talvez você ficou doente, deprimido, talvez você perdeu seu emprego, o seu negócio, eu não sei quais são as circunstâncias da sua vida nesse momento. Eu não sei o que está te impedindo de se levantar da tua zona de conforto, de repente, e ir para a tua terra prometida, para aquilo que você sabe que é o chamado de Deus sobre a tua vida. Mas eu quero te encorajar a não ser como Harã, como Terá, e morrer em Harã. Não morra em Harã. Você precisa de atitudes. Amém? Você precisa descobrir o que Deus quer de você. Você precisa fazer. E para você fazer alguma coisa, você precisa de uma atitude. Não basta você saber o que é para você saber. Não basta você ter um desejo ardente de fazer alguma coisa. Sem uma ação correspondente, sem uma atitude, você nunca vai realizar nada na sua vida. E não é assim com a gente, muitas vezes? A gente fala assim, olha, eu vou fazer um regime, eu vou fazer exercício, eu vou parar de comprar tanta coisa que eu não preciso. Mas muitas vezes, o que não nos falta não é um desejo ardente, uma vontade, ou até mesmo a consciência de que a gente precisa mudar e melhorar. O que nos falta muitas vezes é uma ação correspondente, é uma atitude. Não é? Porque só boa vontade, só força de vontade não é suficiente para você vencer os obstáculos que estão na sua frente, que estão diante de você. Eu quero te encorajar a tomar uma atitude a partir de hoje, a partir dessa palavra que Deus está trazendo para a gente, uma palavra tão maravilhosa, tão simples, tão profunda, não é? Amém? Muito interessante, muito interessante. Versículo 31. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Que triste quando a gente se estabelece em um lugar que era para a gente apenas passar. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Você talvez esteja numa situação difícil, numa situação de deserto, numa situação que era para ser provisória, uma situação que era para ser apenas de passagem. E talvez você esteja morrendo dentro dessa situação, neste lugar onde você se encontra, que não é a vontade perfeita de Deus para a sua vida. O povo de Israel, não era o plano de Deus que eles se estabelecessem no deserto e lá ficassem por 40 anos, até que toda aquela geração morresse. O deserto era apenas uma passagem. Mas muitos, milhares deles, nunca chegaram a entrar na terra prometida, porque eles desobedeceram a Deus, porque eles não creram na promessa de Deus. E eles acabaram morrendo num lugar onde era apenas para eles passarem muito pouco tempo. Eu quero te encorajar a não morrer no seu deserto, a não morrer na sua situação difícil, na sua situação contrária, a não se acostumar com a situação que é uma situação que te destrói, que é uma situação que não é de paz, que não é de alegria. Eu ouço dizer sempre que nós, seres humanos, nos adaptamos a qualquer situação. É verdade. Mas muitas vezes nós nos adaptamos e nos conformamos com a situação errada. E se talvez esse seja o seu caso, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, eu quero te encorajar a fazer essas perguntas. Eu estou num lugar, eu estou na minha Canaã. Se eu não estou ainda na minha Canaã, eu estou caminhando para ir para lá, eu estou como Terá. Que eu me estabeleci em Harã, um lugar que era para ser de passagem, e ali eu fixei a minha residência, e eu perdi todos os propósitos de Deus para a minha vida. É por isso que é chamada caminhada de fé, porque Deus é Deus de movimento. Uma caminhada, você está em movimento. Ninguém caminha no mesmo lugar, né? Só na esteira, mesmo assim você está se movimentando. Não é? E eu quero te encorajar a pensar nessas coisas. Como é que está sendo a sua caminhada de fé?
ela precisa estar em andamento, ela precisa estar em movimento. Coisas novas precisam estar acontecendo na tua vida todos os dias. Você precisa estar melhorando todos os dias, você precisa desejar essa melhora todos os dias. Você precisa entender os planos e os propósitos de Deus para a tua vida todos os dias e a cada dia, entendendo qual é o passo que Deus quer que você dê hoje. Terá morreu em Harã, um lugar de passagem. Ele morreu a apenas 600 quilômetros. Hoje seriam apenas 7 horas de distância do seu destino, do propósito de Deus para a vida dele. E eu quero que isso não venha acontecer com você. Talvez você esteja tão perto da tua terra prometida, você esteja tão perto da tua Canaã, você esteja tão perto daquilo que Deus sonhou para você, mas de repente você está se acomodando e está fixando residência numa situação que é para ser apenas uma situação de passagem para você. Eu quero te encorajar a ter uma atitude, a verdadeiramente colocar ação à sua fé, porque a fé sem ação ela é morta. Amém? A fé sem ação ela é morta. E é muito interessante porque muitos teólogos acreditam que Deus chamou primeiramente Terá. Quando a gente vê aqui no capítulo 12, é considerado aqui o chamado de Abrão, muitos teólogos acreditam, e eu estou muito inclinada a acreditar da mesma maneira, por causa da palavra de Deus, que Deus chamou primeiramente Terá. Amém? Deus chamou Terá primeiro, mas ele se estabeleceu no lugar errado. Ele não completou a tarefa que Deus tinha para ele. E aí no capítulo 12, versículo 1, nós vemos o seguinte: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, eu amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Que você seja como Abrão. Amém? Então fica muito claro para mim que na verdade Deus chamou Terá, mas que Terá, seja pelo motivo da morte do filho, da depressão, da tristeza, da perda, ele não completou a tarefa. E por que Deus chamou Abraão dessa maneira? Olha, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Amém? Por quê? Deus, em outras palavras, estava dizendo para ele: olha, eu quero que você saia de perto de tudo e de todas as pessoas que podem influenciar a tua maneira de pensar. Porque eu tenho algo muito grande para fazer na sua vida e essas pessoas podem impedir os meus planos e os meus propósitos para você. E talvez seja exatamente onde você está. Amém? E talvez tenha relacionamentos que você vai ter que romper. Vai ter lugares que você vai ter que se desarraigar, parar de frequentar. Porque estão moldando o seu pensamento e você jamais vai viver todo o bem que Deus tem para a sua vida se você continuar andando com essas mesmas pessoas e frequentando os mesmos lugares. E é tão interessante que Abraão obedeceu e imediatamente ele partiu. Amém? Imediatamente ele partiu. E olha, naquela época não tinha graneiro, tá? Não tinha U-Haul. Ele tinha que fazer todo o trajeto a pé, usando camelo, usando mula, usando charrete. A palavra diz que ele era riquíssimo, tá? Ele tinha muitas milhares de cabeças de gados e ovelhas e camelos, tá? Ele tinha mais de 300 servos nascidos em casa. Não era uma decisão muito fácil. Imagina a logística de transportar tudo isso através de ruas e vilarejos e cidades perigosas. Exigia um nível de sacrifício, de planejamento muito grande. Mas ele contou o custo. E aos 75 anos de idade, a idade que muita gente já está aposentada há mais de 10 anos, ele embarcou para a maior jornada da sua vida. E a sua esposa tinha 65 na época. Amém? E são exemplos para mim. Com certeza, Abraão é considerado o pai da fé. Nós somos consideradas filhas da Sara.
Se você colocou a sua fé no nome de Jesus, Abraão é o teu pai. E a gente precisa aprender com ele. Amém? E o interessante é que Deus não vai te empurrar. Amém? Ele vai proteger o teu direito, sabe, de desobedecer. Ele vai proteger o teu direito de errar o alvo. Ele vai proteger o teu direito de fracassar, se assim você quiser. Porque Deus, Ele te guia, Ele não te empurra. Amém? Você precisa ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Você precisa obedecer. Quando Deus falar para você, faça isso, ainda que seja algo pequeno e aparentemente insignificante. Obedeça. Obedeça prontamente. Isso é muito importante. Uma coisa que eu noto, e a gente vê isso até na nossa própria vida, é que é fácil a gente se estabelecer onde a gente está. É muito fácil. Tá? E Terá tinha um sonho, talvez um chamado de Deus, de sair de Ur dos Caldeus, que era uma potência na época, o povo da Mesopotâmia, tá? Uma potência. Tá? Segundo os arqueólogos, descobriram que ali tinha universidade, eles tinham um sistema de governo organizado, eram pessoas extremamente ricas, muito cultas. Tá? Então Deus tira ele de Ur dos Caldeus e aí fala para ele ir para Canaã. Mas se alguma coisa acontece, ele perde o filho e ele perde o foco. E ele se estabelece no lugar onde acabou morrendo, fora do centro da vontade de Deus. E é muito fácil a gente perder o foco. E é muito fácil a gente se estabelecer dentro de uma situação que não é de Deus, que não é o melhor de Deus para a nossa vida, e que verdadeiramente não é o centro da vontade de Deus para a nossa vida. O centro da vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus para Terá, era ele chegar até Canaã. E ele morreu em Arã. Então é muito fácil você se estabelecer onde você está. E eu não sei onde você está, mas Deus está perguntando para você nesse momento. Onde é que você está? A mesma pergunta do Gênesis. A mesma pergunta, a primeira pergunta que Deus fez para o homem. Onde é que você está, Adão? E é tão interessante que essas perguntas, essas retóricas, Deus sabe muito bem onde você está. Mas a questão é, será que você sabe? Quando Deus perguntou para Adão, Adão, onde é que você está? Não é que Deus não soubesse onde ele estava. Mas será que Adão reconhecia que ele não estava no lugar que era para ele estar? E Deus pergunta essa mesma pergunta para você nessa tarde. Onde é que você está? Onde é que você está na sua caminhada? Onde é que você está em relação à sua profissão? Onde é que você está emocionalmente? Onde é que você está nos seus relacionamentos? Onde é que você está no ministério, na igreja? Será que você está onde você deveria estar? Será que você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça? Então é muito fácil você se estabelecer onde você está. E eu quero te dar rapidamente 4 atitudes para você vencer. Que são as 4 atitudes de Abraão. E a primeira atitude, quero que você anote, se você estiver anotando, é obediência. Só é vencedor quem é obediente. Amém? A palavra deixou muito claro. Tá? Aqui no versículo 4 do capítulo 12. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. E no finalzinho do capítulo 5, falou o seguinte: partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Interessante que no começo do capítulo, do versículo 5, ele fala: levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Ou seja, uma coisa que o Senhor está trazendo ao meu coração nesse momento. Ele não simplesmente pegou sozinho a sua mula, viajou os 600 quilômetros para ver como é que era a terra, para ver se valia a pena, e depois então ele poderia fazer uma decisão, uma escolha de qualidade. Ele pegou tudo que ele tinha. E o que ele estava querendo dizer? Ele falou: eu estou indo, eu não sei como é, mas eu confio em ti. Eu confio em ti. E como prova, eu estou levando a minha mulher, eu estou levando todos os bens que o Senhor me deu, ou seja, ele estava se mudando mesmo. Mas muitas vezes a gente não tem essa atitude de obediência. Deus manda a gente fazer alguma coisa, a gente vai ainda analisar para ver se é proveitoso, para ver o que as pessoas vão pensar se eu obedecer a esse chamado, a essa ordem. Será que vale a pena? Vamos analisar, vamos ver exatamente o que Deus quer de mim, então eu decido.
Abraão não era assim. E ele só foi vencedor e ele entrou na galeria da fé do capítulo 11 de Hebreus simplesmente porque ele obedeceu e ponto final. Pegou tudo que ele tinha e se mudou. E lá ele chegou. A palavra fala também de uma outra pessoa que obedeceu até a morte de cruz, que foi nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A segunda atitude de um vencedor é o sacrifício. Tá? Ele saiu da sua zona de conforto, ele saiu daquilo que lhe era familiar. Deixou seu pai, a casa do seu pai, tudo aquilo que lhe era familiar, ele sacrificou em prol de algo muito maior. E enquanto você não estiver disposto a sacrificar, seja a sua vida, seja a sua zona de conforto, sejam os seus sonhos, sejam as suas coisas, sejam os bens materiais que Deus te deu, você jamais vai ser tudo aquilo que Deus sonhou para você. Porque Jesus disse que aquele que quer guardar a sua vida, ele vai perdê-la. Mas aquele que deixa a sua vida por causa dele, vai encontrá-la. Então existe um poder muito grande de conquista quando você sabe sacrificar. Em Romanos 12:1 fala que para você oferecer toda a sua vida como um sacrifício vivo, bom e agradável a Deus, porque isso é o nosso culto racional. Deus espera que você saiba sacrificar. Se você falar com qualquer atleta de sucesso, qualquer músico de sucesso, ele vai te explicar muito bem sobre essa coisa do compromisso e do sacrifício. De horas que eles ficam ensaiando e treinando para que sejam os melhores, para que recebam um troféu passageiro. E nós somos chamados a coisas muito mais excelentes. Nós somos chamados à vida eterna. Então eu quero te encorajar a partir de hoje a ser uma pessoa que saiba sacrificar. Amém? Ele saiu da sua zona de conforto. A terceira atitude de um vencedor que eu vejo claramente na vida de Abraão é perseverança. Amém? Ele continuou fazendo o que sabia fazer, mesmo em tempos de adversidade. Amém? Você vai analisar a história dele, de todas as coisas que ele passou, e de 25 anos que ele levou para uma promessa de um filho vir, ele continuou servindo a Deus, ele continuou em obediência, ele continuou fazendo o que ele sabia que tinha que fazer, a despeito das circunstâncias e a despeito das adversidades. E eu sei que a única coisa que separa vencedores dos perdedores é uma palavra, e é essa palavra, perseverança. Por que algumas pessoas têm sucesso e outras não têm sucesso? Porque às vezes dentro da mesma família, um irmão tem sucesso e outro não tem sucesso. Perseverança. E eu tenho uma palavra de Deus para você que está me ouvindo. Você está numa situação adversa, uma situação contrária, você já esgotou todos os seus recursos e você não sabe o que fazer. Eu quero te encorajar a continuar fazendo o que você sabe fazer, com a atitude correta. Porque muitas vezes a gente fala que está esperando em Deus, mas a nossa atitude mostra o contrário. Porque a atitude da espera é muito mais importante do que a espera propriamente dita. Com que atitude você está esperando em Deus? É uma atitude de fé, de alegria, de louvor, é uma atitude de impaciência, ansiedade, reclamação e murmuração. Perseverança. A palavra diz que a palavra de Deus é como um martelo que despedaça a rocha. Amém? 99 vezes o esmerilhador bate naquela rocha. Aparentemente nada está acontecendo. Mas na 100ª vez ela se quebra em 1000 pedaços. O que aconteceu das outras 99 vezes? Elas estavam enfraquecendo, as batidas estavam enfraquecendo a rocha de dentro para fora. Pode parecer que você está tentando e tentando e tentando e aparentemente nada esteja acontecendo. E essa rocha intransponível que está diante de você, esse obstáculo, parece que não se move. Mas Deus quer que você se lembre de que a palavra dele é como um martelo que esmiuça a penha, ou um martelo que despedaça a rocha. Continue batendo e você vai ver todo esse muro de adversidade, essa rocha que se colocou no teu caminho, ela ser quebrada em 1000 pedaços. Continue declarando a palavra de Deus, continue fazendo o que você sabe fazer, seja perseverante. Não desista. Até quando eu tenho que tentar isso? Até você ter resultado. Amém? Até você ter resultado. É muito simples. A palavra de Deus nos promete, em Deuteronômio 28, do 1 ao 14, que se você obedecer fielmente ao Senhor, se você ouvir a voz dele e obedecer a tudo que ele te mandar,
você vai ser mais do que vencedor, você vai ser próspero em tudo que você fizer. Então, até quando você deve perseverar? Até tudo isso acontecer na sua vida. Amém? E a quarta atitude de um vencedor é fugir da discórdia. Fugir da discórdia. Eu vejo essa qualidade em Abraão e é uma coisa muito séria. Porque o espírito de discórdia, eu experimentei isso não faz muito tempo. O espírito de discórdia, ele tem o potencial de destruir vidas. Então eu quero te encorajar a fugir da discórdia. Quando você tiver uma situação contrária de discórdia, de discussão, de disse-me-disse, você precisa fugir dessa situação em nome de Jesus, porque a discórdia, esse demônio, ele tem a capacidade de destruir, seja o que for que você esteja fazendo. E ele destrói até a sua vida financeira se você não tomar cuidado. E Abraão, ele sabia disso. Vamos dar uma olhada? No capítulo 13, versículo 8, fala assim, ó. Vamos ler um pouquinho mais acima? Versículo 5. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença, uma discórdia entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja discórdia ou desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita, se for para a direita, irei para a esquerda. Abraão sabia que se existe uma coisa capaz de impedir o fluir da bênção de Deus na nossa vida, é a tal da discórdia, é a tal da confusão, é o tal do bate-boca. Sabe essas casas que você entra, que a mulher grita com o marido grita com os filhos, e também os filhos gritam com o papagaio, com o cachorro, e aquela gritaria, e aquela desavença, e aquela discórdia, num lugar que não tem paz. Abraão sabia que esse tipo de espírito pode destruir tudo que você de repente levou anos para conquistar. E ele fugiu disso. Ele não haja desavença, não haja discórdia entre eu e você, entre os meus pastores e os seus pastores. Aí está a terra, você escolhe, vamos nos separar. Você não está dando mais certo, está tendo discórdia, vamos nos separar. Tá? Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Amém? Então, eu dei para você 4 atitudes que você precisa agora avaliar as suas atitudes, e diante dessas atitudes. E talvez você tenha que mudar as suas atitudes. 4 atitudes de um vencedor. Amém? Obediência. Seja o que Deus mandar você fazer. Como é que eu sei que Deus quer que eu faça? Leia a palavra de Deus. Amém? Segunda atitude, sacrifício. Saia da sua zona de conforto. Terceira, perseverança. Continue fazendo o que você sabe fazer, mesmo em tempo de adversidade. E a quarta coisa, fuja da discórdia. Amém? Eu quero ler desse negócio da discórdia, Tiago 3,16. Eu gosto muito desse versículo. Tiago, capítulo 3, versículo 16. Vou chegar lá para você. Glória a Deus. Tiago, capítulo 3, versículo 16. Tenho certeza que vai abençoar a tua vida. Você vai entender algumas coisas. Fala assim: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Amém? Uma outra versão fala: pois onde há discórdia e ambição egoísta, aí há todo tipo de males. Amém? Cuidado. Todo tipo de males existe no lugar onde há discórdia, onde há egoísmo, onde há inveja. Amém? Eu quero que você seja como Abraão e fuja dessas coisas que têm o potencial de destruir o propósito de Deus na tua vida. Você precisa ter uma atitude, porque só um desejo ardente, só força de vontade e só fé não é o suficiente para você chegar na sua terra prometida. Não é o suficiente para você chegar na sua Canaã. Amém? Em Mateus 9:20, a gente vê a mulher
com fluxo de sangue. Ela padeceu durante muitos anos nas mãos dos médicos, gastou tudo que ela tinha. E ela, ao invés de melhorar, ela só piorava. E ela ouviu falar de Jesus. E ela saiu à rua, o que era proibido pela lei mosaica, entrou no meio daquela multidão rastejando, e ela disse para ela mesma: se eu tão somente tocar a orla do manto dele, eu serei curada. Ela colocou uma ação na sua fé. Ela podia ter pensado na sua casa: nossa, se eu conseguisse chegar até lá e se eu tocasse a orla do manto dele, eu seria curada. Mas ela colocou uma ação correspondente à sua fé. Ela saiu de casa muito fraca, rastejando pela rua, debaixo ali das pernas das pessoas, pela multidão. E ela chegou e conseguiu tocar na orla do manto dele, e ela foi curada. Ela colocou uma ação correspondente à sua fé. E muitas vezes o que nos falta é essa ação, é essa atitude. Eu quero te encorajar com essa palavra. Quero te encorajar com essa palavra. Vamos, para terminar, vamos abrir em Lucas capítulo 15. Lucas 15. A palavra abençoada do Senhor. O Senhor sempre nos abençoa. Lucas capítulo 15, versículo 17. Versículo 17. É um outro exemplo de colocar a ação correspondente à sua fé. A história do filho pródigo ou do desperdiçador. Tinha gasto tudo, todo o seu dinheiro, e ali estava já querendo comer a ração dos porcos, mas ninguém dava nada para ele. Estava fora de si, porque a palavra diz que no versículo 17 fala: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digna de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Amém? A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele colocou uma ação correspondente, ele teve uma atitude de fé. Eu podia ter só ficado ali na palavra, né, pensando consigo mesmo: eu já sei o que eu vou fazer, eu vou falar isso, aí meu pai vai falar aquilo, aí eu vou falar isso, e ficava na mesma situação que ele estava, de morte, de fome, de falta. Mas ele falou: eu já sei o que eu vou fazer, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou dizer para ele que eu me arrependi, ou seja, eu estava realmente arrependido. Amém? E aí, a seguir, ele se levantou e foi. Ele deu uma ação à sua fé. Ele colocou a sua fé em ação. Eu espero que essa palavra tenha te encorajado. Eu não sei onde você está. Eu não sei em que Arã você se encontra. Eu sei que Deus tem uma promessa sobre a tua vida, que é a de você ir para Canaã, a terra das promessas, a terra que mana leite e mel. Vai ter gigante? Vai ter gigante. Vai ter luta? Vai ter luta. Mas existe uma promessa de Deus que você tem que se posicionar nele, e ele vai guerrear as suas batalhas. Você só precisa se apresentar. Você só precisa colocar a sua armadura e falar: eu estou aqui e eu não vou abrir mão de tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu quero que você seja um Caleb, eu quero que você seja um Josué, que já com 85 anos, 90 anos de idade, fala assim: olha, eu estou tão bem hoje quanto eu era há 45 anos atrás. E eu não vou abrir mão das promessas de Deus para a minha vida. Eu luto com gigante, eu luto com o que for, mas eu vou viver o bem do Senhor para a minha vida. E eu não sei em que Arã você se estabeleceu e se fixou. Talvez seja Arã do adultério, do pecado, da depressão, da dívida, da falta de paz, da desarmonia, da desunião. Talvez seja uma Arã que você estabeleceu de falta de compromisso com Deus, com as coisas de Deus, de entendimento da palavra. Eu quero te encorajar a se levantar, pegar tudo que é seu e ir para a sua terra prometida. E começar a andar em obediência, em sacrifício, em perseverança, e evitar todo e qualquer tipo de contexto de discórdia na sua vida. Essas são as atitudes dos vencedores. Eu quero te encorajar nesse momento a fechar os seus olhos mais uma vez. E vamos apresentar tudo isso diante do Senhor. Talvez você tenha que se arrepender, porque você sabe que você está no lugar errado, que você se acomodou numa situação que não é aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero te encorajar nesse momento a fazer justamente isso. Quero que você ore. Paizinho, eu apresento essas pessoas que estão me ouvindo.
Uma palavra que nos encoraja e nos desafia a vivermos coisas melhores e maiores, a não nos acomodarmos com menos do que aquilo que o Senhor sonhou para nós, a não fixarmos residência numa terra que não é nossa, que não foi aquilo que o Senhor sonhou para nós, a não sermos como Terá, que perdeu o melhor do Senhor para a vida dele, mas sermos como Abraão. Pai, nos ensina o caminho da obediência, o caminho do sacrifício, da perseverança. Pai, nos ensina a aprender a fugir da discórdia, da desavença, em nome de Jesus, para que sejamos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. Ouve, Senhor, a oração sincera e o clamor dessas pessoas que choram nesse momento, porque entenderam que estão no lugar errado, que se estabeleceram e fixaram residência numa terra que não é a sua, não é aquilo que o Senhor sonhou para elas. Em nome de Jesus, Senhor, que a Tua paz, que excede todo entendimento, possa inundar esses corações e mentes à medida que essas pessoas voltam a confiar em Ti e a obedecer ao Senhor. Em nome de Jesus, dá um novo senso de direção. Pai, aqueles que o sonho morreu em Harã junto com eles, em nome de Jesus, que o Senhor coloque um novo sonho, Senhor, um sonho de dias melhores, de coisas maiores. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, transforma, Senhor, essas vidas, Senhor, que clamam a Ti nesse momento, em todo lugar, em toda parte, tocadas por essa palavra que nos desafia, Senhor, a vivermos para Ti, todo o tempo, todos os dias. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a termos tudo aquilo que o Senhor sonhou, a terminarmos aquilo que nós começamos, como Abraão terminou. Ele pegou tudo que tinha, levantou para ir para Canaã e lá ele chegou. Nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas que não apenas iniciam projetos e sonhos e coisas, mas que sejam também, Senhor, concluidores, terminadores, Senhor. Porque existem muitas pessoas que sabem começar, mas não sabem terminar nada, não conseguem terminar. E em nome de Jesus, eu vou contra esse demônio de procrastinação, em nome de Jesus. De desânimo, em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, os Teus filhos a serem concluidores de projetos e de coisas, Senhor. Em nome de Jesus, a sempre terminarem aquilo que eles começaram. Seja na sua saúde, na sua dieta, seja, Senhor, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, Pai. Principalmente na sua caminhada de fé na igreja. Em nome de Jesus. Que possam ser pessoas que o Senhor pode contar para fazer grandes coisas, como o Senhor pode contar com Abraão e Sara. É isso que eu te peço, Senhor. E pela fé em Jesus eu já te agradeço. E eu declaro que serão grandes testemunhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Mas bem forte, amém. Entre em contato com a gente. Eu gosto de receber os seus e-mails. Continue escrevendo. É importante para mim. É importante para o nosso ministério. igreja.tudonovoemcristo@gmail.com